Fala Hunters, nessa aula eu vou mostrar como que você pode instalar essa telinha preta aqui com letra branca ou com letra verde que vocês já devem ter visto nos filmes, que é o terminal. E nele a gente consegue colocar comandos e nos próximas aulas, nos próximos módulos aí, você vai ter aula com o Luan, que é um desenvolvedor web, ele é um especialista em desenvolvimento e ele vai mostrar para vocês como que você pode colocar comandos aqui no terminal e como que ele vai funcionar. E também a gente vai, na prática, usar algumas ferramentas para fazer o reconhecimento, para coletar informações de empresas utilizando esse terminal. Mas esse terminal que eu estou usando, esse aqui, ele é um terminal básico, ele é o terminal do Windows. Então, caso você pesquise aqui no Windows CMD, provavelmente você vai achar ele. Então, você vai conseguir achar ele aqui. E ele faz mais ou menos as mesmas funções que um terminal normal, assim. Ele consegue listar arquivos. Então, se a gente digitar aqui dir no seu terminal, a gente consegue ver arquivos, ver comandos de rede, por exemplo, se a gente apertar em ipconfig, a gente consegue fazer bastante coisa. Mas não é esse que a gente vai utilizar, porque muitas ferramentas de hacking, elas são utilizadas no Linux. O Linux, que é aquele sistema operacional daquele pinguinzinho, esse aqui, Linux. A maioria das ferramentas, elas rodam nesse sistema aqui. Só que, assim, você pode instalar o Linux diretamente, esse sistema, mas você teria que desinstalar o Windows. Tipo, eu estaria falando para você desinstalar o Windows e instalar o Linux aqui para tentar rodar o terminal. Também tem jeito de emular o Linux do terminal, mas a opção que eu mais gosto é você instalar diretamente apenas a linha de comando do Linux. Porque a gente só vai precisar dessa linha de comando para rodar nossas ferramentas. Para rodar as ferramentas que precisam de linha de comando, a famosa WSL. E nessa aula eu vou te mostrar como que você pode preparar o seu computador para a gente começar aqui utilizando o terminal. Então, para a gente instalar a nossa linha de comando, a gente vai instalar como se fosse um Linux no nosso Windows. E existem várias distribuições do Linux. Então, se você pesquisar aqui no Google, Linux distribuições, aqui no Google, a gente vai ter várias, assim, são centenas de distribuições. A gente tem SUSE, Ubuntu, Kubuntu, Arch, Debian, Linux. A gente tem várias distribuições aqui. Até tem um Linux que ele é próprio para hackers, o Kali Linux, esse daqui. E muitos hackers eles utilizam o Kali Linux, profissionais assim de segurança, porque ele já vem com todas as ferramentas para fazer essa exploração, todas as ferramentas que a gente vai precisar. Mas, assim, você pode instalar ele, é uma opção legal, mas eu não recomendo muito porque ele tem muitas ferramentas e você acaba ficando perdido, sabe? O bom é você saber como que você instala uma ferramenta, aprender a dominar uma ferramenta e ir passando para outras. Já esse Kali Linux, ele vai ter várias ferramentas que você pode usar. E muitas vezes quando eu instalava, quando eu era mais iniciante, eu ficava um pouco perdido. Mas também pode ser uma opção para você poder utilizar. Então bora lá. Para a gente instalar o nosso Linux, a gente pode instalar ele diretamente na loja do Windows. Essa loja aqui, a Microsoft Store, até tinha aberto aqui nossa distribuição que a gente vai utilizar. Então aqui na Microsoft Store, você tem vários aplicativos do próprio Windows, da Microsoft. E talvez você precise logar na sua conta aqui, na sua conta da Microsoft para entrar, na sua conta do Windows, é padrão. Então, pesquisando aqui o Ubuntu, a gente vai ter o sistema operacional Linux que a gente pode instalar. Então, esse daqui é o principal assim usado nos computadores, o sistema operacional Linux. Você também pode instalar o Kali Linux, o sistema dos hackers, é uma opção também, mas ele não tem tantas ferramentas quanto o original, sabe? Eu recomendo você instalar só o Ubuntu, que é o mais utilizado pelo pessoal, e aí você instalar ele para a gente poder usar. Então, depois de instalar o Ubuntu, a gente vai ter que fazer alguns passos aqui para configurar o nosso Linux. Então, bora lá. Eu vou fechar aqui o meu terminal do Windows, eu vou abrir o meu Ubuntu. Aqui, ó. Abrindo o meu Ubuntu, isso pode aparecer para você, ou também pode não aparecer. Pode só instalar normalmente o nosso Linux. Mas caso isso apareça para você, falando aqui, instalando, vai demorar alguns minutos, e falar que teve algum erro, a gente vai ter que fazer algumas configurações no nosso computador. Então, abrindo esse site aqui que ele fala para a gente acessar, ele mostra alguns requisitos que a gente precisa do nosso computador para poder rodar esse sistema. Porque isso aqui é como se fosse um sistema emulado. Ele é como se ele emulasse virtualmente um Linux. Então, a gente vai ter alguns requisitos para a gente instalar ele aqui. Então, caso
Então, caso o seu Windows ele seja um pouco mais antigo, o Windows 10, algumas versões anteriores, ele vai aparecer esse erro aqui. E a gente pode entrar aqui em etapas de instalação manual para versões mais antigas, e aí vai mostrar como que a gente ativa esse subsistema. Então, para a gente ativar ele, a gente pode pegar esse comando aqui e digitar no PowerShell. E o PowerShell, essa tela aqui, a gente pode abrir ele aqui, e ele é como se fosse um outro terminal do Windows, só que um pouquinho mais avançado. Mas a gente não vai utilizar ele muito, a gente só vai utilizar ele para fazer a instalação. Então, pesquisando PowerShell aqui no nosso Windows, ou dando Ctrl R aqui e pesquisando PowerShell, Ctrl R não, a tecla do Windows mais R vai abrir esse menu de executar. Você pode pesquisar PowerShell aqui também, ou pesquisar diretamente. Mas depois de pesquisar o nosso PowerShell, a gente vai clicar com o botão direito e executar como administrador. A gente executar ele. E aí vai aparecer uma telinha aqui perguntando se você aceita ou não. Você vai clicar em aceitar. E depois de fazer isso, a gente pode copiar esse comando e digitar aqui no nosso terminal. Então a gente vai copiar ele aqui e digitar e dar Enter. E depois de fazer isso, ele vai habilitar os recursos, esses recursos de virtualização, para você utilizar o nosso Linux. Então, ele está rodando aqui. Mas muita gente me pergunta assim sobre o sistema, qual que é o sistema dos hackers. E assim, caso você saiba hacking, você saiba hackear, qualquer sistema você pode usar. Muitas vezes as pessoas ficam presas ao sistema, mas eu diria que o objetivo é não ficar preso no sistema, sabe? Se você pegar um Windows, você consegue hackear. Se você pegar um Linux, você consegue hackear. Se você pegar até um macOS, você consegue hackear. Então, sabendo instalar as ferramentas, instalar as coisas que você precisa, em qualquer lugar você consegue hackear. Se você quiser agora sair, desinstalar o seu Windows, instalar um Linux, você também pode, porque você sabe os comandos, você sabe utilizar. Então, eu diria que o sistema dos hackers é o sistema que você fique mais confortável, o sistema que você consiga hackear mais rápido. E no caso, eu te dou essa opção aqui da WSL, do Ubuntu, que você já tem diretamente no seu Windows, então fica bem mais fácil. E agora, a nossa operação foi concluída com êxito para fazer isso. Então, ele já instalou aqui. E agora, depois de instalar isso, a gente pode ir para o nosso próximo comando, copiar ele aqui e digitar no nosso PowerShell. Então, vou copiar ele aqui e digitar e dar Enter também, para ele habilitar mais alguns recursos que precisa. Nesse caso, é o recurso de virtualização. E depois de fazer isso, a gente pode ver se ele já está instalado. Então, a gente tem que trocar a versão também do WSL, mas se ele já tiver instalado, aqui ó, o de WSL, ele está instalado. E depois de reiniciar o computador para aplicar as mudanças, você consegue abrir o Ubuntu novamente e ele vai abrir normalmente aqui o nosso terminal. Pode ser que ele peça para você criar um username, daí você pode criar o seu nome de usuário, mas se você pular essa etapa, ele vai ficar com o nome do seu computador. Então, agora a gente consegue digitar os nossos comandos aqui, a gente consegue vir aqui e digitar os comandos para a gente acessar aqui o nosso computador. E nas próximas aulas você vai ver como que você pode utilizar esses comandos do terminal, como que você pode utilizar o terminal para executar comandos, alterar arquivos, editar arquivos e fazer tudo que você pode fazer aqui no nosso computador normal, no nosso Explorer do Windows, tudo que você pode fazer aqui, só que você vai conseguir fazer com o nosso terminal. E às vezes em uma velocidade muito maior do que se você ficasse lá clicando. Imagina você precisa mover 200 arquivos. Você precisaria ficar arrastando 200 arquivos e caso você utilizasse esse terminal aqui, você conseguiria fazer isso muito mais rápido. E várias outras ferramentas também que você consegue rodar só com esse terminal aqui e programas que você consegue instalar, linguagens de programação e várias outras coisas. Então, essa é uma grande ferramenta, eu diria que é uma das principais ferramentas aí dos hackers, porque ele é como se fosse um hub aí que a gente vai conseguir executar comandos. E nas próximas aulas vocês vão ver mais sobre isso.